Estamos ao vivo iniciando o último dia, a última palestra da Semana da Saúde, a primeira Semana da Saúde que nós fazemos, Semana da Saúde 2025. E hoje o tema ele é um tema também muito relevante, também muito importante para todos nós, porque só um pouquinho que eu estou com som aqui. Pronto. Porque no ambiente de trabalho, especialmente no serviço público, é comum nós lidarmos com rotinas exigentes, longos períodos sentados, tarefas repetitivas. Já vimos isso ontem, né? Com o tempo, esses fatores podem contribuir também para o surgimento de doenças ocupacionais, que afetam a nossa saúde e o desempenho profissional de forma gradual. Ah, só para comentar, né? Essa semana eu amanheci na quarta-feira para cá com dores que eu não conhecia, né? Descobri partes do meu corpo que eu não sabia que existiam. E são essas coisas que vão acontecendo com a gente. E aí, para hoje, nós vamos ter uma palestra muito interessante sobre como lidar com doenças ocupacionais comuns no Poder Judiciário, nosso tipo de trabalho, né? Trazendo orientações importantes sobre prevenção, diagnóstico, cuidados relacionados a essas condições. Quem nos conduzirá nessa palestra é o Dr. Heinz Roland Jacobi. Falei o mais bonito que eu podia, não sei se eu acertei. Pós-doutor e doutor em Ciências da Saúde, professor, especialista em Medicina do Trabalho, em Perícias Médicas, Ginecologia e Obstetrícia. E também é comendador da Ordem de Mérito Judiciário Trabalhista da 14ª Região do Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região. Oficial da Ordem do Mérito do Trabalho Getúlio Vargas e do Ministério do Trabalho e Emprego. Com base na sua trajetória profissional e acadêmica, o Dr. Heinz traz contribuições relevantes para entendermos melhor as doenças ocupacionais e os cuidados possíveis no contexto judiciário. Então, corre rapidinho, chama seus colegas para assistirem, porque hoje nós estamos encerrando, estamos na promoção, último dia da nossa semana, e aí eu deixo a palavra com o Dr. Reis, usa o tempo que for necessário para nós podermos aprender mais contigo. Em algum momento, o nosso intérprete de Libras vai aparecer na tela, não se assuste, eu vou sair, mas estarei aqui presente, só escondidinho. Dr. Reis, muito bem-vindo, fica à vontade. Bom, inicialmente, eu queria agradecer o convite de participar, essa honra, né, de participar desse evento e falar de um tema assim que, para mim, é extremamente relevante, já que já fazem mais de 40 anos que eu atuo no Poder Judiciário, como assistente judiciário, né, como perito judicial. Isso é uma honra para mim, né, esse trabalho todo que nós realizamos, e acompanhando os colegas, já inclusive muitos já aposentados, né, juízes, serventuários da justiça, e a gente acompanha também esses agravos à saúde do trabalhador, de todo tipo de trabalhador, em especial do judiciário, que nós vamos discutir hoje, que nós vamos bater esse papo. Então, quero ver se eu consigo realmente alencar, levantar toda a problemática e ver como a gente pode evitar, como a gente pode fazer com que, na presença, detectar o problema e atuar no problema, evitando o problema e atuando quando tiver o problema. Que é o maior problema, a maior dificuldade é diagnosticar o problema. A gente não Dr. negar o Reis. problema. Sim. Nós esquecemos da audiodescrição. Deixa eu fazer a minha. Eu falei Isso. tanto antes no Ah, in-off, foi até né? bom que já colocou, agora você faça a sua, eu faço a minha. Pronto. Pronto. Para quem ainda não me conhece, eu sou Ronaldo Moura. Eu sou totalmente careca. Estou usando um negócio esquisito, um fone de ouvido que parece uma tiara e aí fica bem estranho na minha cabeça, mas é o que temos. Uso um óculos arredondado, tenho um cavanhaque grisalho e um nariz bem grande. Hoje eu estou usando uma camisa branca e o meu fundo está desfocado. Doutor Jacobi, sua audiodescrição. Ah, eu, eu, eu tenho cabelo. Desculpe, mas não é Parabéns! cabelo. Obrigado. Mas é implante. Eu tenho um cabelo escuro, né, negros. Uso também óculos, né, óculos retangular. Não estou de fone de ouvido, estou
usando um jaleco branco, porque eu gosto de ministrar palestras e aulas com jaleco, né? Isso é a mania que eu trago da docência, desde o meu pai e do meu avô, que são docentes. Meu fundo é negro, né? Da minha tela é negra, estou numa cadeira negra também que está aparecendo aqui. E o fundo é negro por causa da cortina, né? Do meu escritório, estou falando do meu escritório, né? E estou de gravata, de respeito a vocês, né, que estamos assistindo, de respeito ao público, né? E basicamente é isso. E sou branco, né? Bom, Branco, caucasiano, né? Mas perfeito. tudo bem. Pode continuar então, doutor Reis, fica à vontade. Então, agradecendo, né? Retornando aqui ao agradecimento, vamos aos diapositivos, né? Vamos aqui disponibilizar na tela. Vamos ver se dá certo. Bom, apareceu aí. Confirma? Apareceu, né? Sim, sim, O nosso apareceu. tema aqui do Tribunal Regional Eleitoral, TRE, é como lidar com doenças. Como lidar, veja bem, com doenças ocupacionais, doenças relacionadas ao trabalho, ocupacionais, não ocupacionais é o termo mais restrito, mas doenças relacionadas ao trabalho, comuns no judiciário. Então, aqui nós temos que levantar quais são as doenças. Eu vi que nós já tivemos algumas palestras anteriores, inclusive a de ontem, a doutora Helena, que ela falou sobre Lerdort, né? Isso é importante, porque aí eu não preciso nem frisar Lerdort aqui. Nós não vamos entrar na Lerdort. Eu já estava preparando para entrar, mas aí eu disse, olha, a Helena já falou, então é redundância eu falar aqui. Se a especialista já falou. Eu já fui apresentado, aqui estão meus contatos, para quem quiser depois contactar, né? Nosso telefone é público, nosso e-mail é público, notório, tudo de utilidade mesmo, né? Estamos aí para orientar, estamos aí para trabalhar. Eu sou médico, trabalho do CERES, Saúde Trabalhador, a qual eu fundei há 21 anos atrás, instalei aqui o CERES em Rondônia, que é o Centro de Referência de Saúde do Trabalhador. Nós trabalhamos com saúde do trabalhador há mais de 30, 40 anos. Nós somos peritos judiciais, né? Somos professores universitários há mais de 25 anos. Eu tenho a honra de ter formado a grande maioria dos peritos judiciais de Rondônia e muitos peritos hoje no Brasil foram nossos alunos e hoje são nossos colegas. Isso me dá muita honra quando eu encontro meus pupilos trabalhando na nossa especialidade, como na ginecologia, medicina do trabalho ou fazendo perícias médicas, né? Bom, então vamos falar sobre trabalho. Quando ministrava as aulas para os recém-acadêmicos que passaram, os calouros da medicina, eu falava assim, se você não quer ser escravo, qual a especialidade que eu vou fazer? Qual a profissão que eu vou fazer? Se você não quer ser escravo, ama aquilo que você faz. Então, escolha o que você quer na vida, porque lembre-se que você vai trabalhar de 8 a 10 horas por dia. É mais tempo que você fica em casa. Você fica mais tempo no teu trabalho do que em casa. Fora o percurso de ir e vir, que é o trajeto, que aqui não é tão estressante no norte, mas lá em São Paulo é 2, 3 horas, 4 horas para chegar no local de trabalho. Então, isso também é estressante, isso também faz parte do trabalho, o trajeto de ir e vir. Isso consome horas, diminui as horas de lazer, lembre-se disso. Consome mais horas de trabalho, reduz a hora de lazer. E isso não tem compensação. Não, nem no judiciário brasileiro compensa as horas extras, ou as horas de trabalho, ou as horas extras, com as horas de lazer que deveria ter. Se você faz uma hora extra no sábado, você perdeu o lazer do sábado, né? Isso é um tempo que você não consegue repor. E o trabalho, a história do trabalho, da palavra trabalho, vem de tripalho. Tripalho eram 3 paus que colocavam aqueles escravos que não queriam fazer o que o senhor mandava, né? Os romanos, os gregos, os bárbaros, etc. E aí eles chicoteavam. Então era o tripalho, que era o quê? Era a tortura por não ter feito o trabalho. Então, trabalhar é tripaliare, trabalhare, que era o tripalho, que era onde se maltratava as pessoas que não queriam trabalhar. Porque quem antigamente trabalhava era só escravos, por isso que tinham as guerras, né? Na Bíblia está escrito assim, maldita é a terra por causa de ti, com dores comerás dela todos os dias da tua vida. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra,
até que você volte para a terra, virar pó, né? Está lá escrito na Bíblia. Você vai ter que trabalhar para se sustentar, para caçar, para produzir, para plantar grãos, etc, etc. Então, o trabalho era sempre visto como um sacrifício. Então, para você não ter uma escravidão, estude, tenha formação e faça aquilo que você gosta. Mesmo se formar, por exemplo, se você formou em direito, digamos assim, que a maioria de vocês vai formar em direito, mas se vai fazer uma área que você não gosta, por exemplo, previdenciário ou trabalhista, mas eu não gosto disso, eu gosto da civil. Então, vá fazer direito civil, né? Certo? Ou constitucional, etc. Você tem que fazer o que você gosta, aquilo que você tem apreciação. Graças a Deus que eu fiz na minha vida, graças a meus pais, né, que me deram orientação, me deram escola, eu pude optar, sempre eu trabalhei naquilo que eu gostava, não daquilo que eu tinha que trabalhar para sustentar minha família. Então, veja esse termo, ter que para sustentar. É o sacrifício, né? É a escravidão, para sustentar sua família, que é a responsabilidade social de todos nós, né? Então, o trabalho tem que ser um prazer, um lazer, né? Então, é prazer ou sofrimento? Que escolha você vai ter? Então, vá trabalhar com o que você gosta, aí você terá prazer. Aí você vê pessoas com 70, 80 anos aposentados continuam trabalhando porque gostam daquilo, daquela produção, e ficam perdidos quando não conseguem mais produzir. No Japão, quem não produz mais comete suicídio, porque a invalidez no Japão é o fim da vida. Aquele que é considerado inválido no Japão, ele se suicida. Você vê o que é a tradição do trabalho com lazer, com prazer, né? Faz aquilo com prazer. Então, isso é muito interessante, essa parte psicológica do trabalho. Por exemplo, aqui nós temos aqui o pessoal trabalhando no escritório, mas envolvido no meio ambiente de trabalho. Olha como é importante o meio ambiente de trabalho, com harmonização aqui com peixes, né? Aquários, energização, porque tudo é energia. O nosso prazer no trabalho é energia, energia positiva ou negativa, de acordo com aquilo. Por isso que manter o ambiente de trabalho salubre, sem insalubridade, é qualidade de vida. Mas sanidade é ter prazer, é ter uma família no trabalho. Então, nós temos que tornar o ambiente de trabalho como uma família. Um estimulando o outro e dando apoio ao outro, conhecendo os familiares, fazendo festinha juntos, etc. Se conhecendo, ter uma relação interpessoal saudável. Isso é fundamental. Como é que a gente se vê no trabalho, né? Tem a parte latente, que é a parte interna, né? Que ele fica estressado, você veja o lado esquerdo da tela, né? E veja o lado direito, como é que você externa isso. O sorriso, a calma, a música, né? Como é que nós temos o trabalho internamente? Você pode mentir com a sua fala, né? Veja aqui, ó. O manifesto é uma mentira. Como é que é o teu interior? Mas o teu corpo fala pelo interior. Como é que ele vai falar? Com os agravos à saúde do trabalhador. Então, isso aqui é clássico, essa imagem aqui, guarde essa imagem. Você usa há mais de 25 anos. Quando você monta uma estrutura, uma indústria, qualquer estrutura, um tribunal, e começa a trabalhar, você chama pessoas, você captura pessoas, você convida pessoas para trabalhar, você faz um exame admissional, um concurso público, faz um exame admissional extremamente rigoroso e coloca as pessoas para trabalhar naquele ambiente de trabalho, estruturado, né? Certo? Que pode ser salubre ou insalubre, para produzir mercadorias, ou produtos, ou serviços, ou ações, ou sentenças, ou justiça, como é o nosso caso, né? Produzir justiça, igualdade, né? Por equilíbrio social. Sem a justiça não temos equilíbrio social. E nós temos o lucro. O que é? O lucro é a produção da justiça social.
E também temos danos à saúde, porque nós temos trabalhadores que se agravam no trabalho, como a Lerdort, que foi explicado ontem pela doutora Helena, muito bem explicado, né? E outras doenças menos visíveis, porque tem as doenças orgânicas e as doenças psíquicas, né? Certo? Psiquiátricas, que a pessoa não apresenta inicialmente, mas ela mostra alguns sintomas que nós podemos detectar. Então, o trabalho pode produzir riquezas, mas também pode produzir mazelas, agravos, doenças, sequelas orgânicas e psíquicas, síndrome pós-traumáticas, assédios, etc., né? Inclusive invalidez e, por que não, morte, né? Morte, morte direta ou indireta, ou suicídio, etc., né? Agravos importantes. Então, quando você pega um trabalhador e expõe ele aos riscos ambientais do trabalho, que não existe função, vejam, isso é uma coisa muito importante em medicina do trabalho, em saúde do trabalhador. Não existe atividade humana que não exista risco. Por exemplo, um neném amamentando, a amamentação do recém-nascido. Existe risco? Sim, existe risco. Existe risco de engasgar, de se afogar, certo? Quantas vezes você vê falar isso? Que o nenê se engasga, passa mal, até aspira e depois faz infecção de pulmão ou morre, né? Então, tem o risco. Toda atividade humana tem risco. Isso de dizerem laudos ergonômicos que a gente pega no judiciário, laudos ergonômicos que não existe risco ambiental no local de trabalho. Pelo amor de Deus, por melhor que sejam os fóruns, os tribunais, existem riscos sim, e risco de acidente, de ir e vir, e risco de acidente dentro do fórum, certo? Algum buraco, alguma coisa, um piso molhado, que está em manutenção, está fazendo a faxina, escorrega, cai, quebra a perna, faz uma fratura de coluna. Risco elétrico, risco de diversos riscos. Riscos de assédios, risco de agressão, risco de violência urbana, os fóruns criminais, etc, etc, etc. Então, nós temos riscos, sim. Nós temos riscos que nós podemos caracterizar em físicos, químicos, biológicos, né? E psicossociais, e de acidentes. E temos os riscos psicossociais, que é o último agora que nós estamos colocando em voga. Lembrando que a década passada já foi a década do grande problema do agravamento da saúde mental no mundo, que culminou com a pandemia, que aí piorou de vez a saúde mental. Foi em 2020, né? Mas nós já vimos num processo de degeneração e degradação da saúde mental no mundo, com o aumento exponencial da ansiedade, da depressão, das síndromes pós-traumáticas, das esquizofrenias, e agora também o autismo, essas crianças que estão vindo aí com TDAH, né? Então, nós temos esse aumento da saúde mental no mundo. Isso pelo acelerar da informação, né? E essa é a culpa das nossas ferramentas midiáticas, né? Da informática, que antigamente, quem é da minha época lembra, se fazia um precatório, demorava 6 meses para chegar. Hoje se faz o precatório, você tem que responder para ontem, porque é tudo online, full time, real time, é tudo time, né? Então, você recebe hoje uma modificação judicial em segundos e já quer a resposta para o mesmo dia. Quando o juiz não interrompe, né? Não interrompe a audiência dele e liga para o perito perguntando como é que é aquilo ali, que já resolve já no ato. E o perito está online lá e já responde, já. E aí a celeridade processual, a celeridade do trabalho, ela é enorme. E aí, lembrando disso, a celeridade do trabalho, nossos tribunais aqui são tudo diamante, né? Porque realmente a eficácia, a eficiência é assustadora. Mas isso tudo fundamentado na ferramenta da telecomunicação, né?
E agora também está vindo a telemedicina aí, que vai agilizar isso tudo. Mas isso impacta também na nossa resolutividade imediata, no imediatismo. Você está de plantão, está disponível, tem que estar estressado, tem que estar respondendo toda hora, a todos os momentos. E nós não temos aquele tempo para refletir, analisar. Antigamente demorava 6 meses, né? Vinha de cavalo, né? Hoje é online, full time, né? Repetindo aqui. Então, esses riscos estão aqui para nós lembrarmos. Mas esses riscos são antigos. Os riscos modernos já são bem outros que nós estamos citando aqui. Então, o grande avanço do século XX, agora XXI, é a compreensão das condições de trabalho e da análise, né? Certo? Da análise da organização do trabalho e do processo produtivo. A organização do trabalho e o processo produtivo. E hoje, a saúde mental, que está em voga, né? Os problemas que mais causam afastamento do trabalho, quais são? De um modo geral, assim, nós estamos começando já a entrar nas enfermidades, quais são as doenças que mais nos impactam? Inclusive na minha tese, isso aqui ficou bem evidente, que eu fiz em 2005, 2015, desculpe, na Universidade de Brasília. Então, em primeiro lugar, naquela época, há 10, 15 anos atrás, são as lesões as lesões corporais, vamos assim, mais genérico. Depois eram as lerdortes, né? A aula de ontem, lesão por esforço repetitivo. E depois as doenças mentais. E depois vinha o aparelho digestivo e o aparelho circulatório. Isso era no Brasil todo, era em Rondônia, tudo que é lugar. Aí o que aconteceu? Com a evolução da tecnologia, a Lerdort suplantou as lesões. Suplantou as lesões. Você vai ver lá no INSS, os afastamentos do INSS, a Lerdort suplantou, há 15 anos atrás, as lesões do trabalho. Lesões são ferimentos, fraturas. E agora, nessa última década, a doença mental superou-se. Quando não era registrado, tinha subnotificação ou pouco registro anteriormente, agora está sendo conectado que existem problemas mentais, inclusive dentro do trabalho. E isso explodiu no mundo todo, certo? Mesmo sem a pandemia, estava evoluindo assustadoramente. Depois, com a pandemia, hoje, quem não tem problema de saúde mental não é dessa terra, não é desse planeta. Porque você tem segurança, você mudou seus hábitos de vida, você não vai mais em restaurantes, você restringiu-se a ficar mais em domicílio, você prefere mais ficar em casa do que sair. A grande maioria da população está assim. Antigamente eu jogava bola todo sábado e domingo, não jogava? Todo mundo falava, o que você faz? Lazer, jogo bola, pelada, sábado e domingo. Hoje, você não vê mais o pessoal reunido para jogar futebol. Eu acho que é por isso que o Brasil está começando a decair no futebol, né? O brasileiro está levando até peia da Argentina. Desculpe a piadinha. Mas vamos lá. Quais são as doenças que nós temos que registrar, que são de notificação compulsória, nós médicos? Qualquer profissional de saúde. Nós temos 11 principais grupos de doenças que nós somos obrigados, pela lei brasileira, né, para notificarmos junto ao SUS. Certo? Quais são essas doenças? São as doenças de notificação compulsória. Compulsória é aquela que você tem que fazer obrigatoriamente. Da área do trabalho, relacionada ao trabalho, nós temos essas 11 principais aqui. Que vamos registrar aqui: o acidente de material biológico, o acidente fatal com óbito, né? Câncer relacionado ao trabalho, doença com criança e adolescente, doença relacionada ao trabalho com criança e adolescente. Por quê? Porque o trabalho infantil é proibido. Nós temos que acabar com o trabalho infantil no Brasil, que é um grande problema, principalmente no norte e nordeste. Principalmente do trabalho rural, né? O Ministério Público tem uma ação já há muitos anos muito impactante sobre isso aí. Nós estamos conseguindo acabar. Tem que tirar a criança do ambiente de trabalho para colocar ela dentro da escola, para ela poder ter um futuro melhor do que aquele trabalho rural, com a sequela de ter problema de coluna e lerdorte aos 30, 40 anos de idade, porque a coluna, no trabalho rural, fica muito prejudicada, muito impactada. Mas isso é outro tema. Mas é bom lembrar aqui para todos, né? Mas dentro das doenças relacionadas ao trabalho, dentro dos tribunais, é o nosso corte da aula de hoje, seriam as lerdortes, as doenças viróticas, né? A influência humana, né? As vacinas
contra as gripes, diversas gripes que vêm aí, inclusive a Covid, né? Podemos enquadrar aqui, né? Que pode ser o ambiente de trabalho, certo? Temos os transtornos relacionados, são os psicossociais, né? Transtornos mentais relacionados ao trabalho, as psicopatias, né? Então, esses são os principais. Lembrando aqui a Ler-Dort, que é a lesão por esforços repetitivos, que a grande maioria dos serventuários, dos juízes, reclamam. Os peritos também, eu queria aqui avisar vocês também, os peritos sofrem muito disso, porque nós trabalhamos com o teclado, com o computador. E nós temos que manter a nossa produtividade. Nós temos prazos, esse termo todos conhecem, né? Prazos judiciais para cumprir, né? 10 dias para entregar laudos, vocês, todos nós temos prazos, né? Nós temos metas, prazos e tarefas para realizar, né? E quem tem responsabilidade faz o serviço, independente se é em casa ou se é no trabalho. Ele entrega o serviço, né? Sacrifica, às vezes, sábado, domingo, para entregar o serviço na segunda-feira, né? Aí nós temos aqui um quadro, um gráfico, indicando os principais locais que nós temos as Ler-Dorts. Mas, principalmente, o que nós temos no Chiari é a síndrome de túnel do carpo, que é uma lesão nervosa, compressão do nervo mediano no nível do carpo, ao nível do carpo, né? Certo? Temos os ombros, né? As patologias tendinopatia de ombro e de cotovelos. Isso é comum em bancários, é comum em quem digita. Quem faz digitação extensiva vai apresentar esses problemas. Eu já tive, terei, espero não me aposentar tão cedo, tenho, acredito, mais 20 anos trabalhando na minha vida, então ela vai me acompanhar esse período todo, né? E sempre acompanhando também de um processo degenerativo. Nós temos, então, a Ler-Dort, inicialmente, ela cursa com dor, que, você está usando demais essa articulação, esse tendão. Aí ele inflama, aí ele impossibilita de você trabalhar, começa a ter dificuldade para trabalhar. Aí você insiste, você faz um tratamento paliativo, você continua trabalhando por causa da necessidade, você não se afasta, você não trata. Aí você fica no presenteísmo, você está doente e continua trabalhando, você nega a doença, como o ortopedista nega que tem dor, e outros que fazem trabalhos mais braçais e manuais, eles negam inicialmente. E aí a tendência é a cronificação, e fazer o presenteísmo, e através de metas e promoções dentro da carreira, dentro dos tribunais, né, que nós estamos no tribunal aqui, e aí vai levar uma degeneração daquele tecido, as tendinoses, que os ortopedistas tanto falam, né? E essa degeneração vai agravando e vai levando a sequelas, e a impotência funcional. Aí começa a ter os afastamentos do trabalho, né? Aí dá problemas com a chefia imediata, etc. Não pode contar com o seu servidor, aí tem que fazer uma readaptação profissional daquele caso. Aí ele começa a perder a possibilidade de ser promovido, porque ele está fora da função dele, ele tem que estar readaptado de função. E aí começa a ter prejuízos na carreira, até chegar ao ponto de ter que se aposentar, né? Certo? E daí as sequelas, né? Sequelas. Então, também temos aqui as doenças degenerativas de coluna. Temos que lembrar que o servidor público ele entra jovem e vai sair aposentado depois de 30, 40 anos. Então, nós temos servidores públicos que estão trabalhando até aos 70, 75 anos ainda, né? Certo? Então, nós temos aí uma faixa etária dos 45 anos aos 70 anos, que é a compulsória hoje até 75, né? Então, ele pode continuar trabalhando, certo? Que ele vai ter uma degeneração de coluna. Os processos degenerativos no ser humano começam aos 45, 50 anos, certo? Então, ele vai ter processo degenerativo de coluna e as lombalgias, as dores lombares. Lembrando que 18% da população brasileira, segundo o IBGE de 2015, já tinha dor, ele apresentava dor nas costas. E segundo a Organização Mundial de Saúde, 70% da população mundial, em algum momento da vida, irá ter dor lombar. Então, o processo degenerativo é normal. E ele ocorre, de coluna, estou falando. Bom, qualquer processo degenerativo é normal depois de 45 anos, mas o de coluna é habitual no ser humano. Porque nós optamos de largarmos as árvores com macacos
quadrúpedes, certo? Andar com as 4 patas, para andar bípedes. Então, a coluna lombosacra é a base do corpo. É o pivô central, é a coluna lombosacra. É o sacro, que aguenta toda a estrutura do corpo, como a cervical também, a L7, que, aguenta, que suporta o peso da cabeça. Mas onde impacta maior, o impacto maior ocorre na lombosacra, na L5-S1, que é a base da coluna. Então, você trabalhar muito tempo sentado, motorista de ônibus, de caminhão, né? Ou de caminhão de BR, né? Certo? De transporte de carga de interestadual, motorista intermunicipal, certo? Trabalhador braçal, serviços, servente pedreiro, pedreiro, cargas, né? Desde a infância, já falei da infância. E nós, do judiciário, trabalhando sentado. Então, nós temos que fazer atividade física para evitar isso. Mas já vamos chegar lá. Então, aqui nós estamos, no primeiro momento, colocando para vocês quais são as enfermidades. E depois nós vamos ver como é que vai poder detectá-las e o que tem que fazer para evitar a piora e mitigá-las, né? Que ela não apareça. Em termos de transtornos mentais e comportamentais, segundo o CID-10, que agora está entrando em vigor, o CID-11, mas só, graças a Deus, em 2027. E nós passamos aí 40 anos para decorar o CIDs, que é um livro enorme. Agora eles aumentaram mais 2, 3 números e letras. Ficou um código de embarque da Varig, né? Ou da VASP, ou hoje da Latam. E o livro aumentou, né? E nós vamos ter que aprender tudo de novo. Então, nós temos aqui os CIDs, os principais em relação às doenças mentais. E aqui nós podemos lembrar, muito frequentemente na população, episódios depressivos, síndrome de estresse pós-traumático. Estresse pós-traumático tem inúmeras causas de trauma, né? Transtorno de ansiedade generalizada. Quem não tem depressão e ansiedade? Eu falo sempre, que falo até errado, talvez, que a ansiedade move o mundo. Se não tivesse pessoas ansiosas, eles não tinham ido atrás das descobertas, né? E temos também a fadiga, a síndrome burnout, hoje tão falada, tão criticada também pelo meio médico, que a fadiga é uma coisa, burnout é outra. Nós não podemos misturar burnout com todas e quaisquer profissões. É melhor falar em estafa e fadiga do que burnout. Burnout é um termo, para mim, no meu entendimento, muito específico. Tá? E também temos também o alcoolismo, né? O alcoolismo crônico que abre as portas para outras drogas ilícitas. O alcoolismo é inicial, né? Abre as portas para outras drogas e o alcoolismo está disseminado em toda a população, trabalhadora ou não trabalhadora. Né? Que aí vem o problema das drogas, que hoje eu acho que é um dos grandes problemas mundiais que deve ser combatido, né? Aí nós temos, então, quais são os riscos? Olha, agora nós focamos mais agora, fizemos um novo corte. Riscos psicossociais e saúde mental. O estresse, o burnout, guardar o burnout para situações específicas. Estafa é uma coisa, né? E burnout é outra. O assédio moral, o mobbing, que antigamente era chamado de mobbing, quando começou, né? 10 anos atrás. Hoje o assédio moral tão comum nos ambientes de trabalho, principalmente nos burocráticos administrativos. Não digo que não tem nos outros. Nós estamos falando aqui no judiciário. Certas formas de abordagem e cobrança de métodos, empregados, hierarquias, podem ser entendidas como assédio moral. Não podemos generalizar quando o superior hierárquico quer produção, quer que aquele empregado desenvolva as metas que foram acordadas. E quando ele não consegue, claro que a forma de se cobrar isso pode ser encarado de um lado como um assédio e outro lado como uma normalidade, porque tinha que se resolver aquela meta, que faz parte do serviço acordado em cláusulas contratuais. Então, tem que separar o joio do trigo. A forma que é assediado, né? Ou a forma que é cobrado. Tem coisas diferentes que tem que ser muito visto isso. Já o... Desculpa. Ixi, agora... Já o assédio sexual, aí não se discute.
aí não tem forma, né? Aí não tem forma. Eu acho que dentro do, do ambiente de trabalho não cabe essa... Porque aí perde-se toda uma estrutura, né, de trabalho. Trabalho é um ambiente salutar, né? Misturar com relacionamentos amorosos e sexuais ou cobranças indevidas por causa de cargos, né, de ascensão, ou até manter-se no emprego por causa de um assédio, isso é realmente criminoso, né? Bom, o medo de errar. Esse medo de errar entra lá no burnout, né? O cara já não consegue fazer suas atividades normais, porque está estafado, e ele tem medo de errar e não consegue fazer o que ele fazia a vida inteira, né? Isso pode ser desde fazer uma bolachinha para criança, num, num refeitório do hospital, como já presenciei isso, já vivenciei, até fazer uma cirurgia cardíaca para salvar a vida de alguém. A pessoa se sentir impotente de fazer aquilo, por causa da estafa, do esgotamento psíquico, físico e emocional. Aí é bom tirar umas férias. Por isso que as férias é importante, não você pode abrir mão delas. Aí nós temos que discutir as demandas e metas de produção, as queixas da família. Veja bem, como uma pessoa pode se deslocar para o trabalho se ele tem um problema familiar com a esposa ou tem alguma doença com o filho? Como é? Pare para pensar. Nós somos pais, nós somos responsáveis, nós sabemos isso. Se você tem um filho doente em casa, como é que você vai se deslocar, abandonar ele e ir para o trabalho? Onde é que vai estar a tua cabeça com o filho doente? Com a sua esposa doente? Então, isso tem que ter sensibilidade. Isso é muito importante. Nós sabemos que tem atestados e laudos para acompanhamento de filhos menores, isso é lei. Ou até de idosos, que abandonam também de pai e mãe, senil, é também crime, né? Não podemos aceitar isso, certo? A dependência química de álcool e drogas também é frequente em nosso meio. Antigamente era demissão por justa causa, motorista embriagado, com o carro da empresa, tal, até do governo. Isso há 20 anos atrás, quando nós iniciamos o Celeste, Saúde Trabalhador em Rondônia, nós tivemos esses casos, motoristas que tinham dependência química ao álcool, né, que chamavam, a gente chamava de alcoólatra, aí não podemos mais chamar esse termo, isso já está em desuso total. É dependência química, já sabemos que tem fatores genéticos, certo? E deve ser tratado. Se a pessoa é doente, ela não pode ser demitida, porque nós caímos naquela famosa demissão discriminatória, né, da Justiça Trabalhista. E os profissionais vítimas de acidente por violência no trabalho, muito comum. Nós temos violência no trabalho, tanto em postos de saúde, como também no próprio judiciário, né? Porque o judiciário ele atende também diversos setores, ele pode ser vítima, né? Nós tivemos uma colega perita também que foi vítima de violência na internet. Falaram que ela era garota de programa, perita judicial, imagina que absurdo. Divulgaram isso, depuseram contra a imagem dela, porque ela deu um laudo desfavorável. Quantas colegas nossos, ou juízes, tiveram que ser transferidos da comarca que ela habitavam por causa de ameaças de morte? Não, milhares de casos. Eu conheço, se eu citar aqui, só não vou citar nomes, é claro, juízes que tinham que mudar de comarca porque a violência que ele queria estabelecer a ordem estava em desordem, uma bagunça local, né? Quem quer estabelecer ordem sempre é mal visto, né? Bom, e uma coisa que ninguém lembra, mas ninguém para pensar, é a síndrome do edifício doente. Isso aqui, talvez nos estados mais jovens, nem tanto. Mas pegue um prédio de 100 anos que tem lá em São Paulo, Rio de Janeiro, que a justiça está funcionando, não sei se, claro, que faz reforma e tal, mas tem prédios de 100, 200 anos que funcionam, que não tem a devida o saneamento, limpeza da caixa d'água, limpeza da rede de água, limpeza dos ductos de ar-condicionado. E quando tem um ar-condicionado central, aquela limpeza tem que ser feita no mínimo a cada 6 meses, cada ano. Porque todas aquelas vírus, bactérias que circulam naquele ambiente ficam depositados no ar. Se você não limpa o ar-condicionado,
ele vai reciclando, quer dizer, vai trazendo para dentro aquelas poeiras, aquelas bactérias, aqueles vírus, e vai contaminando o meio ambiente. Aí você não sabe por que todo mundo na tua sala tem pneumonia, gripe, um passando para outro. Por quê? Porque o ar condicionado está condicionado para vírus e bactérias. Então, essa manutenção dos edifícios, a limpeza, a higiene, o esgoto, a limpeza de fossa, tudo é questão de higiene. O edifício doente é uma síndrome no mundo inteiro, somente em cidades antigas, né? Certo? E isso leva ao adoecimento de quem está naquele ambiente, naquele edifício. Né? Então, nós vimos o desafio do século XX. Os desafios do século XXI quais são? Agravos à saúde do trabalhador. A interrelação, veja bem, é um nexo causal. Estabelecer-se um nexo causal do trabalho, certo? Com a saúde do trabalhador, o agravo à saúde do trabalhador. E nós temos que lembrar que a nossa doença, ela vem do trabalho, porque nós passamos mais tempo trabalhando e nós vamos para casa para dormir. Você pega aí 10 horas trabalhadas, 2 a 4 horas de trânsito, já deu várias horas. Aí 8 horas para dormir, 6 a 8, desculpe, 6 a 8 horas de sono diário. Que lembre-se, o repouso e o lazer, o sono é muito importante. A pessoa que não dorme bem, não produz bem. Ela vai chegar a ter uma estafa futura. Né? Então, isso é muito importante. Agora, nós vamos para começar o problema. Nós já vimos as doenças, tal, sensibilizamos vocês. Agora, nós vamos partir para o princípio. O que nós vamos fazer para mudar? Primeiro, escolhemos um emprego, um trabalho que nós gostamos. Qualidade de vida. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de ser diretor de vara, né? Ou escriturário de vara, as diversas funções, né? Eu quero ser assessor de juiz, né? Mas você sabe que tem metas, tem que trazer resultados, vai viver sob pressão, isso é natural. Mas se você gostar daquilo, mas eu gosto de justiça civil, não, trabalhista, é o que você gosta. Então você vai ser uma pessoa feliz ali, você vai conseguir produzir, e se você tiver um ambiente de trabalho bom, você vai produzir bem. E aí, diretamente proporcional às suas promoções, com certeza. Né? Lembrando que está tramitando em regime de urgência um aumento para os trabalhadores do judiciário, né? No Senado e na Câmara. Essa semana parece que vai ser. Então, mas voltando aqui, qualidade de vida na organização pública e empresarial. E isso vai ser tema, lá no final eu vou mostrar para vocês que já existe uma lei de 2024 que já vai verificar isso aí, que é obrigatório na NR1. Mas não quero me antecipar. Então, questões para o debate. A qualidade de vida no trabalho depende da avaliação do estilo de vida de cada indivíduo. Primeiro, a qualidade de vida está no seu estilo de vida. Lembrando que eu já fui obeso, pesava 126 quilos. Já fui estressado, eu era dono de maternidade. Eu quase infartei 2 vezes, não tive infarto, nada. Mas fiquei muito estressado, tive pico hipertensivo, quase tive, não foi um infarto, mas um derrame, pela preocupação, estresse, dívidas, etc. Então, qual a qualidade de vida que você tem? Né? Então, depende de mim primeiro, para depois falar dos outros. Então, o que vai depender de nós? Nosso estilo de vida. Qual é o seu estilo de vida? Vamos refletir aqui. Segundo lugar, as condições de trabalho e a produtividade da empresa. Tá. As condições que eu trabalho, o processo produtivo, a organização de trabalho. As condições de trabalho, o processo produtivo e a organização de trabalho. Você chega lá, tem que ter um ambiente de trabalho bom, com música, com calma, a parede bem pintada, de azul clarinho, uma excelente iluminação, certo? Bons computadores, um teclado ergonômico, uma cadeira que você possa ajustar a tua forma. Isso é o ambiente de trabalho. Excelentes colegas de trabalho que te assessoram, te ajudem, que você seja colega, seja amigo.
que esteja lá uma geladeirinha, um micro-ondas para a hora de lazer, para você poder se alimentar quando tiver fome, você fazer um pão de queijo, vai fazer uma reunião, vai bater um papo, um momento de descontração, aquela as pausas intrajornadas, a cada 50 minutos de trabalho, levantar, dar uma voltinha lá fora, no banheiro, bater um papo com o colega, preparar um cafezinho, tomar tal, e voltar ao trabalho. Ir lá bater um papo com o chefe, voltar, ver o sol lá fora, voltar. Isso num ambiente salutar, sem estresse, né? Então, isso é condições de trabalho, né? Aí vem a produtividade. Se você tiver um bom ambiente de trabalho, tiver boa qualidade, boas ferramentas, boa informação, uma internet de boa qualidade, é outra coisa que também é preocupante. Você vai fazer uma pesquisa, tem que estar na internet fácil, né? Quer dizer, você tem que ter acesso à informação, né? Então, tudo isso facilita aquilo que se gosta de fazer. Então, é um ambiente salutar, né? Me lembro até que a Termo Norte, que eu trabalhei lá, eles tinham uma academia dentro da usina. O cara podia parar de trabalhar, ir lá fazer academia e voltar para o trabalho. Ele podia sair lá no refeitório, pegar um lanche e voltar para o trabalho. Quer dizer, a Google, o que a Google fez? Não precisava trabalhar na Google, você podia trabalhar em home office. Maravilha. Depois da pandemia, nós cobrimos o home office. Que coisa maravilhosa. Muito bom. Agora, aqueles que têm que ir lá trabalhar, como é que o Google trabalha? Eles não têm um bate-ponto, nada. Você vai lá, trabalha, ela tem uma rede, tem snooker, tem uma área de lazer, você pode ficar deitado, tem um lugar onde dormir, tem um lugar para preparar comida, tem um lugar para assistir televisão, pode ver o jogo de futebol, né? Então, você faz teu horário. Agora, você tem uma meta para entregar no dia tal, no dia hora. Aí você faz seu horário. Então, como eles trabalham com coisas lúdicas, que depende da imaginação, porque a internet é imaginária, né? É nuvem, então eles deixam o trabalhador à vontade, sem essa cobrança do presencial, do ponto. Então, isso tudo é flexível no mundo moderno, né? Para a saúde mental. Primeiro, saúde mental. Se você tiver uma saúde mental boa, você vai ter uma produtividade ótima. Temos que lembrar disso. Então, ter boa qualidade de vida significa o quê? Estar bem consigo mesmo. Com você mesmo. Primeira coisa, como é que eu posso trabalhar se eu não estou satisfeito? Se eu não gosto do que eu faço? Se eu tenho um filho doente? Se eu tenho problemas financeiros? Se eu tenho uma expectativa de vida que é outra? Que eu gostaria de estar na praia, não gostaria de estar ali? Isso é um trabalho escravo. Lembra do tripalho, né? Então, você tem que ter qualidade de vida. Então, essa percepção de bem-estar é muito individual. Você tem que projetar. Lembra da neurolinguística da década de 80, 90? Programação neurolinguística. Todo mundo fez curso. O que é isso? É sonhar com aquilo que você quer fazer. O que eu quero fazer da minha vida? Eu quero ser assessor de juiz. Então, trabalhar para ser assessor. Vou fazer um curso de direito, vou estudar, vou ser especialista aqui nessa área. Eu vou trabalhar com um juiz tal que gosta dessa linha de pesquisa, tal, eu vou estudar o que ele gosta, vou trabalhar para ele, vou ser aquele assessor que maravilhoso. Aí você trabalha em relação a esse ponto de vista. Isso é percepção do bem-estar. Então, são um conjunto de parâmetros individuais e socioambientais. Olha, individuais, primeiro, você está satisfeito? Segundo, socioambientais. O teu ambiente de trabalho é bom? Tua família está tudo bem? Você tem um ambiente de trabalho bom? Você tem um ambiente familiar bom? Você consegue dormir à noite? Você consegue dirigir, ir e vir com facilidade ou você chega estressado no trabalho? Como é que se pode melhorar isso? Você pode modificar isso? Então, isso caracteriza a qualidade de vida. Tem gente que abandona São Paulo e vem para Porto Velho porque aqui tem facilidade de locomoção e São Paulo não tem. E aí ele vivia estressado no trânsito. Aí nós temos as necessidades básicas do ser humano, né? Certo? São as necessidades fisiológicas, necessidade de segurança. Olha, segurança. O ir e vir, o vigia lá na porta do fórum, né?
A segurança, você colocar teu carro dentro do fórum, não deixar no lado externo, para que não tenha aquela pessoa que você vai julgar, ou julgou, ou assessorou o juiz, e você escreveu alguma coisa, ou deu algum parecer, alguma coisa, ele vai riscar teu carro, vai botar fogo no teu carro. Você tem que ter segurança em via pública, né? Certo? As necessidades sociais que você tem, necessidade de autoestima, de estima, a autorrealização profissional, né? Mas o principal é as fisiológicas e a segurança, né? A segurança é poder ir trabalhar com alguém que cuida da tua família, né? Deixar tua filha na escola, né? Ou alguém que cuide dela, um empregado, ou um cuidador, ou seu pai, sua mãe, um cuidador também, né? E aqui temos as teorias de Erzberg, né? Este alemão, que o que ele dá aqui? São dimensões de insatisfação e satisfação no trabalho. Nós temos aqui dimensões de conteúdo, que é a política da companhia. Qual é a política do fórum? Qual é a sua política da vara, especificamente? Qual é a política do seu magistrado? Né? E o substituto que chega? Que visão que eles têm? Né? Isso é importante, porque a equipe vai trabalhar de acordo com essa visão. Quando muda o magistrado, opa, dá uma estabilidade na equipe. Então, essa visão de equipe, de gerenciamento, tem que ser muito clara, muito transparente. Saber quais são as metas, objetivos, saber como trabalhar com aquele magistrado. Isso é muito importante, né? E também o magistrado e vice-versa. Como trabalhar com equipes. Gerenciar equipe é uma arte. É uma arte, né? Supervisão, condições de trabalho. Eu acho que o magistrado tem que brigar pelas melhores condições de trabalho possíveis para todos os seus, que aí ele vai ter excelentes resultados, né? Os benefícios, os salários, as promoções, trabalho limitado, né? Tem que ser ilimitado, né? Tem que dar condições plenas para os seus serventuários trabalharem. E dizer exatamente, colocar bem claro as suas metas, seus objetivos, a sua forma de recompensas. Ah, não, para você eu vou recompensar assim. Para o outro, não, que eu não gosto muito dele. Isso já começa a criar um clima de instabilidade, né? Então, a forma clara de recompensa, a forma clara de promoção, a forma clara de relacionamento, as amizades, as relações interpessoais dentro daquele ambiente de trabalho que são as varas, né? Os pequenos nichos de trabalho, isso é fundamental, né? Isso é muito importante, o juiz ter um preparo para esse tipo de relação, né? E as dimensões de conteúdo, a realização, o reconhecimento. Olha, o reconhecimento é tudo. Para mim, o dinheiro é uma consequência do meu trabalho. Mas vocês receber um elogio do trabalho realizado, para mim é tudo. Tanto do magistrado, colocar, olha, o trabalho seu ficou maravilhoso. Lá na sentença, ó, o trabalho do perito foi, puxa, sensacional. Como também a crítica construtiva, quando eu falo com os meus juízes, eu quero que me dê crítica construtiva. Se estiver errado, por favor, me ligue. Eu já falei para você, meu telefone é público. E me dê um retorno, porque o feedback é a única maneira que eu tenho de melhorar. Se o juiz não me falar nada e nomear outro, aí eu me sinto frustrado. Realmente me sinto frustrado. Então, essa transparência no trabalho, dizer, ó, tá bom isso, tá errado aquilo. Isso aqui o senhor tem que melhorar, que eu não gostei. Ó, isso aqui o senhor não falou. Os outros fazem isso, o senhor não faz para mim. Por exemplo, a quantificação de um dano temporário. Tem que fazer. Eu quero que o senhor faça. Para mim, eu quero que o senhor faça. Mas os outros não fazem, doutor. Mas eu quero que faça. Então, você sabe como aquele juiz pensa, como é que ele trabalha. Isso é fundamental para todos nós. Com quem você está trabalhando? E cada um tem uma maneira de gerenciar a sua equipe. Então, você tem que se modelar ao seu chefe, ao seu superior hierárquico. E o reconhecimento, a gratidão, isso não tem preço. Pode até deixar de promovê-lo, mas reconhecer o seu trabalho, isso é fundamental para que ele continue reconhecendo você como líder, né? E sempre o desafio no trabalho é muito interessante. Eu gosto de desafios, eu gosto de coisas novas, teses novas, maneira de ver as coisas novas. Tem que estar sempre fazendo constantes cursos. Aquele servidor que fica estagnado,
sem fazer cursos de extensão, aprender novas versões, novas ferramentas de trabalho. Tem tanta coisa nova que está surgindo, né? Agora, o chat GPT, né? A gravação de reuniões pelo cloud, que eu estou fazendo agora, de reuniões e palestras, o YouTube, a gravação de hoje, essa reunião aqui, crescimento de todos nós, aprendizado, maneira de ver as coisas. Isso é fundamental. Tem que estar sempre na crista da onda. E hoje o mundo não está mais rodando, ele está capotando, né? Tu não fala isso. Né? E ter responsabilidade naquilo que faz. Não delegar erros ou responsabilidade a terceiros. Sempre assumir a sua responsabilidade e corrigir seus erros, que é tão natural. Ontem me ligaram, 10 horas da noite, um assistente perito, colega nosso, você esqueceu de quantificar aqui o dano. Pô, como eu esqueci? No laudo. Aí eu disse, como que eu esqueci? Fui lá, eu tinha esquecido. Imediatamente eu corrigi e mandei para o juiz. Eu tinha mandado de manhã o laudo, à tarde já estava corrigido, à noite estava já postado. Você vê como está rápido. Né? Mas que bom que o colega ligou e disse, Jacob, você errou tal lugar. Que bom que esse é amigo. Fosse inimigo, ele fazia uma carta de 10 páginas dizendo que eu era incompetente. Ainda bem que temos amigos, né? Os amigos são aqueles que avisam. Então, o melhor amigo é a auditoria. A auditoria vem notificar, né, corregedoria, né, chamamos aqui na nossa auditoria, que vem notificar, alertar, levantar o que está debaixo do tapete, que a gente não vê. E aí corrige. Puxa, que bom. Tinha que ter sempre isso. Né? Então, vamos lá, vamos voltar aqui. Eu falo demais, às vezes eu fujo do assunto, cuidado. Fatores socioambientais, fatores individuais e qualidade de vida. E aí está a percepção de bem-estar. Aí está a doença. Como é que nós adoecemos no trabalho? Quando nós não estamos bem, conosco mesmo. Já pararam para pensar nisso? Quando você está deprimido, chateado, aí vem uma virose, vem uma doença, uma pneumonia, vem tudo que é doença horrível. Quando você está bem consigo mesmo, a mazela bate em você e vai embora. Ele sabe que não vai te derrubar. Então, primeiro é a sua autoestima, o seu bem-estar. Então, como é que nós vamos atingir o bem-estar? Primeiro, nutrição, uma boa alimentação. Né? Nós já tivemos, inclusive essa semana aqui, nós tivemos aqui uma palestrante falando sobre nutrição. Saúde bucal, no primeiro dia, segundo dia foi nutrição. Parabéns para os coordenadores e os planejadores do curso. Né? Queria também aqui mandar um abraço para o José Maria Frota, que me convidou para... Foi o primeiro que me convidou, depois da Elisângela e a doutora Sônia, para palestrar hoje. Lembrando que o Frota, ele é doutor, né? Tem doutorado, e escreveu um livro de saúde do trabalhador conosco, lá no Celeste. Então, ele tem esse livro publicado conosco, já se preocupando com a saúde do trabalhador, e isso foi publicado há mais de 10 anos, esse livro. Né? Bom, interessante. Então, nutrição, atividade física, sedentarismo, obesidade e sedentarismo mata. O que mais mata no mundo é a obesidade. É um fruto do sedentarismo. A obesidade está matando o mundo. Todas as doenças vêm da obesidade. Vou citar obesidade, diabetes, hipertensão, problemas de locomoção, gonartrose, problema de joelho, né, degeneração de joelho, de coluna. Tá? Sem falar de problema ortopédico, vamos falar de outros problemas, endócrinos, tireopatias, esterilidade, cânceres. Então, obesidade nós temos que combater. Como é que se combate a obesidade? Com a nutrição adequada e a atividade física. Essas duas pontinhas da seta aí. E, por trás de tudo que está atrás da estrela, é o estresse. Quando você fica estressado, deprimido, ansioso, a fuga, você vai para onde? Qual é a fuga do obeso? A comida. Então, você tem que se equilibrar, você tem que se nutrir bem. E todo gordinho fala assim. Ainda hoje de manhã escutei na Justiça Federal. Doutor, mas eu nem janto, doutor, não como nada. Mas a senhora está obesa. Não sei como. Milagre, né? Milagre de Deus. Mas a senhora está comendo. Está saltando na geladeira de madrugada. Só pode ser. É o subconsciente. Ela não vê que está comendo. Que é fuga. É o subconsciente dela. Ela come e não guarda que comeu. E ela nega que comeu. Como é que está engordando?
Ah, não, é o remédio, é vitamina. Vitamina engorda. Tá. Comportamento preventivo, né? E relacionamentos. Que lazer você faz? O que você faz fim de semana? Você sai com os amigos, bate papo, se ri, conversa, conta piada, se brinca, joga futebol. O que você faz para relaxar? Assiste filme, lê livros, bons livros, maravilha, ótimo. Cada um tem, escuta música, relaxamento com música, maravilhoso. Faz yoga, faz pilates e fazer atividade física. Tem que fazer relaxamento, mudança de comportamento. Se fica estressado com qualquer coisa, por que você está deixando você, qualquer coisa, ter tirado do equilíbrio? Você está frágil, porque o teu equilíbrio é o teu equilíbrio, nada pode abalar aquilo. Eu falo assim, mas eu não sou bem assim, mas tudo bem. Eu falo para os outros, não faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Mas, veja, nós não podemos nos deixar nos abalarmos, como fala, né, o grande mestre, né? Não, se você deixou se abalar, porque aquilo realmente que você está fragilizado. Então, ali está a chave do sucesso da qualidade de vida. Então, na qualidade de vida, nós temos que ter satisfação naquilo que fazemos, fazer o que gosta. Bem-estar consigo mesmo. Sonhos, planejamento. Você passa 90% da vida planejando e 10% realizando. Então, planeje com carinho, com cuidado. E eu falo porque eu já escrevi e já defendi isso. Nós temos um livro de planejamento, só que é maçônico, digitado em 2000. E foi um livro que está esgotado já, 7ª edição esgotada. Planejamento, tudo é planejamento. Toda estrutura é planejamento. Né? Tudo que nós queremos fazer, nós temos que planejar bem feito. Como essa semana, né, de saúde, muito bem planejada. E o sucesso que nós estamos atingindo. Os sonhos a ser realizados, dignidade. Né? Você ter dignidade no seu trabalho, você ser reconhecido. A melhor coisa que existe. Olha, um reconhecimento é uma coisa que faz você trabalhar duplicado. Não tem estafa, não tem estresse, você é reconhecido. A tua satisfação pessoal aumenta, vai lá para cima do teu ego. E não é financeiro, veja bem. O dinheiro é uma consequência daquela satisfação do teu trabalho. E cidadania. No final das contas, nós somos uns bons cidadãos, somos reconhecidos pelos nossos pares, nossos entes queridos, e também na sociedade. Né? Você chegar lá fora, ele trabalha no fórum, ele faz não sei o quê, papá, olha, o cara é de bem. Então. Isso é o reconhecimento dos filhos, dos familiares, dos amigos, né? Certo? É a cidadania. Fatores socioambientais, a moradia, eu falei já para vocês, é importante ter isso, né? Moradia, transporte, segurança, assistência médica, vocês têm nos fóruns assistência médica de boa qualidade, muito boa qualidade, certo? Isso é uma coisa que tem que ter. Condições de trabalho e remuneração, educação continuada. Eu já estou chegando aos 70 anos, estou fazendo 2 pós-graduação. Já tenho 6. Tá? Em setembro, agora, em outubro, estou indo para Portugal fazer danos corporais lá. Esse no útil ao agradável. Vai lá passear, vai fazer um pouco de história, um pouco de geografia, um pouco de vinho, né? Vai produção de vinho, vai nas vinícolas e tal, e vai estudar uma semana. Então, útil ao agradável. Sempre assim, útil ao agradável, equilíbrio. Né? Condições de trabalho, opções de lazer. Qual é o seu lazer? Né? O que você vai fazer hoje, sexta-feira à noite, sábado, domingo? Qual é o meio ambiente que você está? Ambiente de trabalho, ambiente de sua casa. A sua caixa d'água está limpa? Você tem higiene adequada dentro de casa? Você tem higiene de alimentos, sua geladeira, banheiros, o lixo é bem condicionado, etc, etc. Né? Isso é importante. E aí, os fatores individuais. Nós temos que ver os fatores hereditários. Nosso pai, nossa mãe, viveram quanto? Morreram de quê? Meu pai era obeso, morreu com 57 anos. Eu preciso me cuidar. Ele era diabético, obeso e infartou. Opa, eu tenho essa hereditariedade. Minha mãe morreu com 95. Ainda bem que eu só puxei ela. 95 sem doença nenhuma. Morreu de senilidade. Acordou falecida. Hábitos de vida. Hábitos alimentares. Já fui obeso. Cuidado com os hábitos de vida.
Nunca vá em rodízio. Sempre pegue na carta. Pega um prato para 2 pessoas, para você e para tua esposa, e come em 3. Tá? Nunca coma mais do que um prato. E assim vai. É você colocar na cabeça que você tem que fazer dieta. Controle do estresse, você se comportar. Né? Atividade física habitual, no mínimo 3 vezes por semana. Relacionamentos interpessoais, tanto no trabalho, tem que ter um ambiente de trabalho, fofoca, essas coisas, deixa no corredor, nem fale. Não passe adiante. Só coisas boas. Não falei coisas boas. E fazer um comportamento preventivo, né? Certo? De ver só o bem, falar o bem, coisas positivas. Vamos pensar positivamente. Isso muda muito. Evitar o fumo, evitar o álcool. O álcool em pequenas proporções, uma tacinha de vinho por dia, excelente. Antioxidante, evita cânceres, evita melhor imunidade. Quem tiver, se for ler sobre a, o vinho, por exemplo, a dieta mediterrânea, tal, é maravilhoso. Sempre moderado. O que é doença? É a falta ou o excesso. Tem que ter um equilíbrio. Drogas, nem pensar, nem experimentar. Estresse, fuja. Fuja de ambientes poluídos, fuja de ambientes tóxicos, fuja de pessoas que só ficam falando negativo, fuja de pessoas que falam mal dos outros. Veja o lado positivo da vida. Isolamento social, você não pode, depressão. Aí você, a mente desocupada e sozinha, ela abre brecha para o capeta, desculpe o termo. Né? Então, você tem que estar com a mente ocupada e sempre socializado. Sedentarismo, sempre tem atividades físicas. Nós estamos encaminhando para o finalzinho da aula. Nós temos agora que lembrar que a NR1 foi modificada agora pelo Ministério do Trabalho e Emprego. E foi introduzido os riscos psicossociais, que entra em vigor agora, em maio de 2025, em que o Ministério Público do Trabalho, já de Rondônia, né, falando aqui também do Brasil inteiro, já está cobrando das empresas as atividades de combate aos riscos psicossociais, pelo menos o reconhecimento deles. Se você já está reconhecendo, você já está combatendo. Então, nós vamos dar ênfase nisso agora, porque é por aqui que nós vamos achar o caminho dos problemas psicossociais nos ambientes de trabalho. Isso eu acho que é o principal, é a cereja do bolo de nossa discussão hoje. Então, na empresa, a empresa deve fazer o quê? Incluir um sistema de detecção precoce dos principais agravos, de uma forma geral. Nós temos que reconhecer os riscos, que nós estamos fazendo aqui. Nós temos que reconhecer os riscos e evitá-los. Envolver os participantes no gerenciamento do projeto. Quando você faz um projeto, todos têm que participar daquela elaboração, têm que se sentir responsáveis por aquilo, na aplicação daquilo ali. Tem que ter conhecimento, tem que absorver aquilo como se fosse dele, porque senão ninguém vai aplicar o projeto. O projeto não pode ser feito de cima para baixo. Qualquer projeto tem que ter conhecimento e aplicação. Integrar, né, a saúde mental na filosofia de gerenciamento. Então, os juízes, os diretores, os serventuários, saber que a saúde mental tem que estar sendo discutida no gerenciamento das relações interpessoais. Como se relacionar com o colega, como dirigir críticas, como absorver críticas, críticas construtivas, nunca destrutivas, né? Como melhorar, como ajudar o colega, né? Trabalhar em equipe, incluir diferentes níveis de intervenções, a intervenção individual, chamar a pessoa que está precisando e conversar em particular com ele. No ambiente social, as reuniões, tem que ter reuniões, pelo menos semanais no ambiente de trabalho, bater papo, conversar, ver o que pode melhorar, o que ele gostou, o que não gostou, como é que foi a semana, o que foi a produção, e as próprias condições de trabalho, que pode melhorar naquilo ali. Sempre temos que melhorar. Nunca estamos perfeitos, né? Então, foi criado aqui nessa lei 14.831 do Senado Federal, que já está publicada em 2024,
essa honraria para as empresas. Que tal aqui os fóruns receberem certificado de empresa promotora de saúde mental? Olha que interessante, né? Seria interessante, isso aqui nós temos que aplicar. Isso aqui está na NR1, e nós já temos certificações. Quer dizer, certificações são produtos para estimular, é uma honraria, né? Como o diamante, né? Certificação de diamante, de celeridade processual, tal que nós temos aqui. Que nossos fóruns, a maioria deles tem. Né? Por quê? Porque fazem um trabalho distinto, porque eles focam naquele resultado. Então, nós temos que focar no resultado da promoção de saúde mental. Então, isso veio para somar, para agregar valores. E o Ministério Público está aí fazendo diversas atividades e cobrando as empresas, com toda a razão, para que se desenvolva esse trabalho. Porque hoje o grande problema do mundo, já vou repetir, para ser bem enfático, é a saúde mental. Passou lerdose, passou lesões, passou tudo. É saúde mental. No trabalho. Então, quais são alguns critérios? Vou só citá-los aqui, que depois isso aí vai ser desenvolvido pelo RH. Mas o que é o RH? São todas as varas. O que é o RH? O diretor, o juiz tem que saber disso. E ele pode aplicar isso também. Oferecer apoio psicológico e psiquiátrico dentro dos fóruns. Promover a saúde mental. Nós estamos promovendo aqui. Essa semana foi feito uma palestra, se não me engano, na quarta-feira, saúde mental. Eu estou reiterando aqui. Combater o assédio moral. Isso é básico, já é antigo. Desenvolver, tá. Promover o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Lembra que nós falamos aqui? Nutrição, academia, atividade física, perder peso, né? Ter um IMC, índice de massa corporal bom, né? Não ser obeso. Incentivar a atividade física e alimentação. Capacitar gestores para lidar com situações de saúde mental, diretor da vara tem que ser capacitado, o próprio juiz, né? Certo? Os magistrados, assim dizendo. Divulgar as ações e políticas implementadas, fazer campanhas dentro do fórum, campanha saúde mental, palestra, campanha tal. Ah, tem uma salinha lá de atendimento psicológico, apoio psicológico, quem quiser ir lá a qualquer momento, qualquer hora, sigilosamente, tá? Manter um canal para sugestões e avaliações, fazer questionários, checklists, fazer avaliações periódicas. Né? O certificado pode ser usado pela empresa para divulgar seu compromisso, que bom. Aí todos vão trabalhar para manter aquele compromisso. É diamante, é não sei o quê, é certificado. Né? Vai manter de 2 em 2 anos aquilo, porque a validade é 2 anos. Promover um ambiente de trabalho saudável e seguro. Incentivar o equilíbrio, já falamos isso. Incentivar a prática de atividade, ela está repetindo aqui. Isso aí foi redundância minha. Incentivar a comunicação integrativa. Incentivar a interação saudável no ambiente de trabalho. Então, essa comunicação interativa são reuniões sobre o assunto. É isso, basicamente, que a gente queria colocar para vocês. Aqui nós temos uma leitura complementar, quem quer se aprofundar, não precisa. Eu coloquei, obviamente, né, fazer a propaganda aqui do Frota, do José Maria Frota, do nosso livro Coletânea de Saúde do Trabalhador, que é um livro interessantíssimo para vocês lerem, sobre a saúde dos trabalhadores no Estado. E tem de Jurs. De Jurs é o maior sábio e pesquisador em saúde mental no trabalho do mundo. É um francês. Eu tive o prazer de conhecê-lo em São Paulo, no Congresso Mundial, e lemos esses livros deles, extremamente interessante. Quem quiser se aprofundar um pouco mais em saúde mental no trabalho, seriam ótimas referências. Aqui tem sobre a grávida saúde do trabalhador, são referências mundiais, que eu coloquei aqui, para quem quiser ler, saber um pouco de inglês, né? E aqui sobre qualidade de vida. Que veja, o que nós estamos discutindo aqui? Qualidade de vida. Em casa, qualidade de vida no trabalho. Se você tiver qualidade de vida nesses lugares, você não tem problema de saúde mental. E a qualidade de vida abrange tudo isso. Quando eu iniciei as aulas, lá em 2004, nos cursos de medicina aqui em Rondônia, eu fui ministrar uma matéria, uma disciplina chamada Medicina do Trabalho, que é comum da medicina do trabalho, né, no 4º ano, Saúde do Trabalhador, que já era inédito, que é multiprofissional, e Qualidade de Vida no Trabalho, que ninguém dava isso. Qualidade de vida no trabalho. Ninguém aborda isso. E o pior, nós sabemos que o SUS tem lá
saúde do trabalhador. E dentro da saúde do trabalhador é qualidade de vida no trabalho. Porque se não tiver qualidade de vida no trabalho, nós vamos ter inúmeros agravos à saúde do trabalhador no mundo. Então, se você melhorar a qualidade de vida do trabalhador no trabalho, você vai evitar as doenças do trabalho. E qual é a principal doença hoje? Saúde mental, que é a baixa qualidade de vida no trabalho. Olha como o círculo é vicioso. E aonde que nós vamos combater? Melhorar a qualidade de vida no trabalho. Né? Leia-se o Google. Como é que o Google trabalha com os trabalhadores dele? Ele dá flexibilidade de horário, faz o que quer, mas eu quero resultado. Então, o home office, para mim, é maravilhoso. Será que nós pensamos assim ainda hoje? Oh, não, está chegando segunda-feira de novo. Né? Isso é para rir um pouquinho, a gracinha da criança. Isso é aqueles que não gostam do trabalho, que não gostam do que fazem, que são obrigados a sustentar sua família. E eles estão no tripalho, que é a escravidão do trabalho, que é uma pena. Mas ainda há chance de ser revertido isso. Faça o que gosta. Por isso que o gestor tem que perguntar, o que você gosta de fazer? Como é que você pode melhorar a tua relação interpessoal aqui dentro do ambiente de trabalho? O que você quer fazer? Você quer ser removido para que função que você possa produzir mais? Colocar o homem certo no lugar certo. Você pega o homem certo no lugar errado, ele não produz nada. Então, você pega qual a qualidade dele. Isso, então você vai trabalhar aqui, eu quero esse resultado. Tá bom? Então, pessoal, eu acho que não saiu. Opa, está saindo aqui. Melhorar nossa qualidade de vida é também melhorarmos esse fim. Olha o final do dia maravilhoso. É o nosso poente aqui no Rio Madeira, aqui em Rondônia, Porto Velho. Um dos poentes mais bonitos do mundo. Né? Então, isso é qualidade de vida. É poder sair do fórum, chegar às 5, 6 horas da tarde, sentar ali no mirante e apreciar o sol poente para depois ir para casa. Esse é o nosso happy hour, para tirar aquelas energias negativas do dia e nos equilibrarmos. O equilíbrio para todos nós. Queria agradecer aqui novamente a oportunidade e agradecer a vocês terem me escutado esse tempo todo. Espero ter sido útil para nós todos. Obrigado. Doutor Jacob, que beleza, que bom, né? Nem houve pergunta no fórum, assim, o senhor cobriu tantas áreas e tantos conteúdos que parece que a turma ficou muito satisfeita aqui. Mas deixa eu te falar, a gente fez duas enquetes. Na primeira nós perguntamos, dentro da tua palestra, né? Você se sente bem no ambiente de trabalho? 94% das pessoas responderam que sim, tanto com o trabalho quanto com as pessoas, né? E 5% disseram apenas com o trabalho, né? Espero que seja verdadeira essa fala, né? Mas, assim, aqui dos que, daqueles que nos ouviram, né, ao vivo, a grande maioria diz que se sente bem no ambiente de trabalho. Coisa boa, né? Isso nos ajuda bastante a combater o adoecimento, né? Veja, começa com a expectativa que você tem, né? Lembra que nós falamos ali? Como é que você se vê? Seu bem-estar. Se você tem bem-estar, então nós teremos uma população que vai adoecer em 5% só, porque ela não está bem com ela mesma. Se ela não está bem com o que ela faz, ela não está bem com ela mesma. Então tem que ter um ponto de equilíbrio. Talvez uma reflexão a esses 5%, o que eu orientaria? Né? Que os outros não precisam de orientação, você tem que levar a orientação àqueles que precisam. Se você não está satisfeito com o seu trabalho, reflete, revise, procura seu chefe, seus companheiros e modifique a forma de atuar, para que você se sinta satisfeito. Então, talvez seja uma pessoa, ou seja um diamante colocado dentro de uma gaveta, quando ele devia estar no dedo de uma mulher bonita, né? No anel de uma mulher bonita. Né? Então, por quê? Cada um de nós é um diamante. Você tem que colocar esse diamante à exposição. Então, você tem que saber onde colocar. E isso é a responsabilidade do gerente. Mas tem que ser estimulado também, instigado, pelaquela pessoa que está na gaveta. Porque se eu estou na gaveta, eu tenho que dizer, estou aqui, eu quero sair daqui, quero fazer coisa melhor. Eu acho que eu posso produzir melhor em tal situação. Opa, que bom. Então, vou te dar essa situação para você. Entendeu? Talvez o próprio chefe da pessoa que está insatisfeita esteja esperando isso dela.
que ela saia do armário, né? Da gaveta, mas eu não vou sair do armário, vamos pensar que é outra coisa, né? Mas não Se vou sair da comunique, né? gaveta. Se Que comunique. comunique que não está satisfeito. Só, olha, eu não estou satisfeito com o meu serviço aqui. Duvido que um gestor sério não se preocupe com isso. Eu Perfeito. tenho dúvida, porque se falar isso para mim, eu vou dizer, então vamos resolver. Vamos resolver. E qual é a solução? É te dar algo que te satisfaça, né? Dentro dos nossos serviços. Mas você tem um espaço confinado, que é uma vara, digamos, né? Falando aqui de fórum, né? É uma vara, tem diversos serviços. Então, então tá bom. Aí o que o gestor inteligente faz? Você não está satisfeito? Ótimo. Então, qual a tua sugestão de melhora para você? Aí ele vai resolver o problema dele. Porque o problema não está no gestor. O problema é dar alternativas para ele mudar. Só eu não estou gostando assim, eu gostaria de fazer outra coisa. Beleza, parabéns, chefe. Entendeu? Então, essas 5%, que bom. Talvez eu tenha ajudado. Se eu só ajudar um, já está ótimo. Né? Então, que ele procura o chefe dele, olha, tive uma palestra com o Jacob, vou falar mal de mim depois, que eles, para mim, chegar para o senhor e falar, olha, eu não estou satisfeito, eu acho que posso produzir melhor em tal situação, eu não gosto disso aqui. Aí, o gestor, sensibilizado, vai procurar adequá-lo. Então, tá bom, vamos dar uma chance para você. Eu vou te dar esse serviço aqui. Aí vai cobrando resultados. O projeto é esse aqui, você vai fazer o teu projeto. Uma vez, muitos anos atrás, eu fui gerir uma loja maçom. Aí eu cheguei para a loja, me elegeram presidente, né? Aí, o que nós vamos fazer? O projeto é o seguinte, o que cada um pode fazer aqui para melhorar? Aí chega um rapaz lá que vivia fora da loja, não vinha e tal. Não vou falar o nome dele, é claro. Só olha, eu tenho um projeto de atender uma comunidade carente. Eu vou escolher uma comunidade. Se apoia a loja apoiar essa comunidade carente, doações, não sei o quê, apoio. Ele trouxe uma comunidade carente. Rapaz, explodiu. Uma creche. Nós montamos uma creche. A loja foi responsável por uma creche. Explodiu, aí todo mundo queria participar da loja, não queria participar da creche, fizeram um brinquedo, aí veio um palhaço, um irmão palhaço que começou a trabalhar conosco, ele ia na creche, nós fazia dia das crianças, e dava a cesta básica, levava balinha, levava livro, levava não sei o quê. A creche explodiu. Então, cada um tem que dizer o que eu posso ser útil para a nação, o que eu posso ser útil para a vara. Eu não estou gostando disso aqui, eu posso ser útil em tal lugar. Poxa, desde que não atrapalha o outro, né? Não, quero tua vaga, diretor. Aí, peraí, né? Aí tem uma hierarquia, né? Conquiste, né? Certo? Né? Conquiste. Você pode até querer a vaga dele. Que eu sempre falo assim, o presidente, né, o venerável, ele tem que formar futuros veneráveis. E ele tem que sair na Sim. hora certa e colocar o sucessor dele. Porque se ele não colocou o sucessor dele, é porque ele fez uma má gestão. E quando ele faz Perfeito. uma boa gestão, o sucessor dele vai seguir a mesma linha de conduta. Aquele Perfeito. planejamento, que chama linha de conduta é planejamento, certo? Então a gente tem que estar preparado para sempre ser substituído e deixar uma pessoa que você treinou melhor que você. Eu penso assim, pelo menos. Muito bom. Essa questão de falar a verdade, falar o que está sentindo, né? Como está se sentindo. Tem uma outra pergunta aqui que a gente fez. O senhor estava falando sobre dormir bem e ter um bom sono, né? Nós perguntamos, o seu sono, como é? Varia entre dias bons e dias ruins. 59% disseram que é assim. É sempre tranquilo? 31% disseram que sempre dormem tranquilos. E 9% disseram que dormem mal, né? Aí a gente tem um pouco dessa variação no sono, né? São tantos fatores hoje que atrapalham o nosso sono, Sim. né? Desde Netflix até problemas financeiros, e a gente precisa cuidar um pouquinho disso para o bem geral, não é, doutor? De um modo geral, eu penso assim: sono o que é? Primeiro, um colchão bom, né? Você tem que ter atividade física. Se você vai dormir que você não está cansado, você não fez atividade física, você não colocou as endorfinas para fora, você vai dormir tenso. E a atividade física relaxa você. Você vai descansar. Então, aquele que tem, por exemplo, se eu tivesse insônia, o que eu faria? Foi 1 hora de esteira correndo, aí eu tomava um belo banho para relaxar, desligava tudo, apagava as luzes, desligava celular, desligava tudo, não deixava ver televisão, nada, e ia deitar e dormir. Colocar uma musiquinha no máximo, bem aquela música
para relaxar mesmo e dormir. Às vezes nem música, certo? O que tem que ser evitado, no meu modo de entender, é remédio para dormir e remédio para acordar. E aí cria dependência química. Toma um remédio para dormir, tem um remédio para acordar, tem um remédio para ficar feliz, um remédio para ficar triste, um remédio. Aí é o psicopata, induzido por medicamentos. Então, o sono tem que ser natural. Essa percentagem de dormir mal está muito alta, 10%. Precisa fazer um trabalho em relação a isso. Se eu tivesse a doutora Sônia é médica responsável pelo TRE. Eu acho que aí uma maneira de trabalhar na melhoria do sono é fazer uma programação, uma palestra, chamar um especialista em sono, sonoterapia, para dar essa orientação de como reduzir esse mal-estar. 10% é muito alto no modo de viver, porque tudo na vida é assim, né? Tem a curva de Gauss. 5% para lá, 5% para cá é o normal, né? Então, 5% que dorme mal, eu concordo. Agora, 10% é muito alto. Então, realmente deve ser feita alguma medida. Por isso que é bom fazer essas entrevistas, essas Aham. enquetes, né? Você tem que se fazer sempre. Fazer um trabalho aí no TRE, nos tribunais, para verificar por que não dorme bem o pessoal. Eu, particularmente, não é sempre que se dorme bem. Claro, tem dias que se dorme mal, se tem sonhos ruins, tal, isso é natural, né? Ou se está muito cansado, ou se está estressado, tem problemas gerais, problemas de saúde, familiares, ou problemas financeiros, pagar uma conta amanhã, uma responsabilidade grande, um concurso. Não é insônia mesmo. Quem tem responsabilidade tem insônia, né? Isso é normal. Mas 10% eu achei muito alto. E o problema não é pontual isso. Sempre dorme mal, aí é problema que deve ser tratado. É um desvio da normalidade. Então, aqui tem um apontamento para a saúde do trabalhador, dos fóruns, para fazer um trabalho em cima, né? Muito bom. E nós temos Muito bom. esse diagnóstico, faz parte das últimos slides ali, fazer enquetes e ver aonde tem que ser tratado. O sono é importante para a qualidade de vida, e a qualidade de vida vai impactar no trabalho, inclusive aumentar acidentes, etc, etc. Então, nós temos que trabalhar no sono. Então, já o primeiro registro, trabalhar o sono do pessoal, melhorar o sono, Muito né? bem. Olha aí, viu, gente? Como é útil vocês responderem as enquetes quando a gente coloca Sim, aqui. importante. Doutor Jacob, muito, muito obrigado Eu pela que sua agradeço. presença. Esperamos poder contar com o senhor em outras oportunidades. Foi muito bom. Temos um comentário da Dani Moraes aqui falando que leu esses dias um artigo da BRH de São Paulo que o trabalho remoto e híbrido não é modismo, mas pilar de um novo paradigma organizacional, né? A Vanusa fala que o tema é muito relevante, que o palestrante é excelente. A doutora Obrigado. Sônia fala que a palestra foi maravilhosa. E também a Cleane fala que parabéns pela palestra. Sônia ainda agradece pela ideia, né, de nós trazermos uma especialista específico para falar sobre sono. Então, eu queria que você deixasse suas considerações finais para nós nos despedirmos dos nossos colegas por hoje. Olha, eu queria imensamente agradecer essa oportunidade. Para mim, eu digo, não é trabalho, é um lazer, isso é um prazer. Eu saio daqui assim, pô, eu tenho uma linhagem de professores universitários, desde o meu avô, né? Meu avô, meus pais, tudo eu também sempre fui professor universitário. Então, eu adoro essa transmissão, esse conhecimento passar. O que eu recebo, eu transfiro para todo mundo, eu não seguro o conhecimento. E gosto de ajudar, e essa praticidade de ajudar. E eu vivo o fórum também há muito tempo, né? Já há 40 e poucos anos que eu estou com os fóruns aí ajudando para cá, sempre participando. Então, para mim foi uma enorme satisfação reencontrar aqui o Zé Maria, que me convidou, a doutora Sônia, que nossa colega médica de trabalho, tem um conhecimento, já foi perita, também é perita, e trabalha muito bem, pessoa seríssima, muito boa, só tem elogios. O pessoal da Policlínica Oswaldo Cruz adora a doutora Sônia. Ela é Ela maravilhosa. de Hansen lá, assim, inestimável, uma das poucas aí do Brasil, muito boa pessoa. A Elisângela também, minha dentista, maravilhosa, me convidou para vir aqui também. Então, olha, para mim é uma satisfação. Me convide sempre e eu abro a minha agenda, rasgo ela e venho para cá.
para bater Que esse bom papo. saber, que bom Obrigado, saber. viu? Muito obrigado. Pessoal, não acabou. Às 15 horas, daqui a exatamente 30 minutos, nós teremos uma atividade para aqueles que estão em Porto Velho. Infelizmente, a gente não consegue estender para o interior de alongamento. Então, às 15 horas, a gente vai ter essa atividade presencial. Acredito que esteja lá embaixo, no espaço multieventos, mas estão todos muito convidados para a gente participar desse alongamento e cuidar um pouquinho dos músculos e dos esqueletos por hoje. Doutor Jacob, muito prazer e até a próxima.